Estou aqui para falar sobre o livro Desafio aos Deuses, do autor Bernard Ritter. Esse livro vem falar praticamente sobre toda a história, sobre o risco e as probabilidades. Ele relata, falando que desde o início, de muitos anos atrás, desde antes de Cristo, a história relata fatos de grandes estudiosos da época, mesmo sem conhecer e prever o futuro, realizavam experimentos em busca de provas sobre os fatos que ocorriam. O que o objetivo era procurar revelar o futuro para utilizar no presente. Desses vários autores que buscaram esses conhecimentos sobre o risco e a probabilidade, nós podemos citar no capítulo 2, fala o seguinte, que sem os números não há vantagens nem probabilidade, sem vantagem e probabilidade, o único meio de lidar com o risco é apelar para os deuses. Quer dizer, ele fala, se você não tem um estudo aprofundado sobre as probabilidades, a única certeza que você tem é arriscar para os deuses. Sem números, o risco é uma questão de pura coragem. Um dos grandes estudiosos foi Girolamo Cardano, médico do século XVI, afirmou que um homem nada é senão sua mente. Se ela não estiver em ordem, tudo estará perdido, e se ela estiver bem, o resto estará tranquilo. Então os homens já vinham a preocupação para estudar qual que era a probabilidade, por exemplo, qual que era a probabilidade num jogo de dados, o número 6 acontecer. E eles foram estudando isso aí. Cardano pesquisou e fez de toda essa história, buscando, junto com outros, uma ferramenta do risco, que já era inventada as leis das probabilidades. A história da administração do risco escreve-se com tinta vermelha, tanto como tinta preta. Surge na época a teoria da chamada tomada de decisão, a teoria da decisão, que descreve a teoria de decidir o que fazer quando é incerto e o que acontecerá. Tomar a decisão certa é o primeiro passo essencial para qualquer esforço na administração do risco. Às vezes tomamos decisões com base nas experiências passadas, de experiências que nos trouxe e conduziu o decorrer de nossas vidas. Mas o que mais importante mostra nesse livro é a grande preocupação de desvendar o que estava por detrás de tudo que estava acontecendo, tanto nos jogos de azar, quanto na época dos faraós, o que eles buscavam. E aí os grandes estudiosos vieram a cada século buscando uma melhoria nesses conhecimentos. Parte acadêmica. Daniel Bernoulli era um estudioso que se torna obstinado pela solução e novas perspectivas referentes à probabilidade, à utilidade, preço e valor, que vem o valor esperado. E onde ele diz o seguinte, que onde se vê bom tempo, o outro vê tormenta. Sem o aventureiro, o mundo progrediria bem menos ou bem mais lentamente. Pense em como seria a vida se todos tivessem fobia de raios, se tivessem medo de avião, de investir nas empresas novas. O ser humano tem atração em correr risco. Ainda bem, o desejo é inversamente proporcional à quantidade dos bens possuídos. Outro ponto que é evidente, a busca por novos conceitos e experimentos que possam possibilitar os investidores uma análise mais profunda para maximizar os retornos. Então o livro vai se desdenhando em cima desses temas, buscando para saber qual que era o risco, como discutir esse risco e se valia a pena ou não. E mostra que o ser humano, ele sente muito mais a perda do que o ganho. Ele valoriza muito mais a perda do que o ganho. O Desafio aos Deuses é uma fascinante história do risco que nos revela a profundidade do tema, a importância que desde o início da história humana o homem se dedicava na busca de novas informações. Desafiar os deuses era na época ultrapassar o véu, as cortinas, a quebra de paradigmas enraizadas das crenças. Essa é um breve relato
O livro realmente contribui bastante para o nosso conhecimento. Tem que estar sempre buscando, lendo novamente alguns pontos, para que possamos estar imbuídos de saber como que veio e sabendo que é muito recente esse estudo sobre os riscos. É o meu agradecimento e desejo a todos tudo de bom. Muito obrigado e até mais.